Olá, pessoal. O professor Tiago já está por aqui para fazermos uma análise a respeito dos negócios jurídicos, retomando aquela discussão em torno do artigo 104 do Código Civil. O Código Civil, ele na parte geral, a partir do artigo 104, fala dos negócios jurídicos e todas as regras a respeito dos negócios jurídicos, e depois chega lá no artigo 185 para simplesmente dizer assim: tudo aquilo que foi tratado a respeito dos negócios jurídicos vale também no que couber para os atos jurídicos estrito sensu, ou seja, os demais atos jurídicos lícitos. Muito bem, se vocês lembrarem antes da prova, nós já estávamos iniciando essa discussão em torno do artigo 104. Lembro a vocês que na revisão, na correção da prova de ontem, todos terão pontuação na questão 4 ao marcarem ou letra C de Canadá ou letra D de Dinamarca. E eu só pediria, em concentração ao que nós conversamos, pediria que quando vocês ouvirem, ou lerem, melhor dizendo, lerem em questões de concurso, situação de guerra declarada ou guerra entre países, situação de enchente onde nunca ocorreu enchente, situação de terremoto, situação de tsunami, todas essas situações vocês tratem juridicamente do mesmo modo. Lembrem-se que o professor falava do caso fortuito e da força maior. Quando ouvirem falar em guerra, em enchente, em terremoto, em maremoto, enfim, tratem tudo como caso fortuito ou força maior para não terem o dissabor de errar a questão no concurso, tá bem? Vamos tratar assim, embora na nossa discussão nós tenhamos todos crescido em torno da discussão ética que as guerras nos fazem ter, discussão ética que as guerras nos fazem ter, mas juridicamente eu ainda insisto, tratem como caso fortuito ou força maior. Situações de guerra, situações de enchentes, situações de terremotos, tratem tudo como caso fortuito ou força maior. O professor agora, de início, vai voltar a compartilhar com vocês a minha telinha inteira para que vocês vejam aqui ao lado o que o professor está enxergando. Por enquanto, estão me vendo em duplicidade, mas agora já estarão vendo o nosso material de estudos, F5, para começar a apresentação. O que nós temos que relembrar em torno do artigo 104 do Código Civil, que nós já começamos a estudar anteriormente? Os negócios jurídicos, eles têm, sim, requisitos de validade. Se vocês usarem a escada pontiana, aquela ideia dos 3 degraus, vocês verão que para o Pontes de Miranda e todos aqueles que se debruçaram nessa teoria, para o Pontes de Miranda, nós temos que reconhecer o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia, que é o plano dos efeitos. Pois bem, diz a doutrina que este artigo 104 que vocês leem aqui ao lado, este artigo ele se refere tanto ao plano de validade, como o próprio caput fala em a validade do negócio jurídico requer, mas ele também abrange situações correspondentes ao plano da existência. O negócio ele começa a existir, depois a gente analisa requisitos de validade, que são requisitos mais pormenorizados, para deixar o negócio com a correção absoluta e não ser passível de anulação. E, por fim,
depois de trabalharmos essa ideia de plano de existência e validade, vem o tão sonhado e último degrau, que a gente chama de plano da eficácia, porque é lá no último degrau que a gente mentaliza os efeitos que esse negócio vai surtir na vida das pessoas que o praticam. Os efeitos, para dar um exemplo, poderiam ser a aquisição do direito de propriedade. Se eu vou para um determinado negócio jurídico e vou na qualidade de parte compradora, eu pago o preço e tenho o objetivo, eu tenho como efeito desejado me tornar proprietário do bem que compro. Se for bem imóvel e valor superior a 30 salários mínimos, nós vamos ter que fazer a escritura pública, o contrato redigido na presença do tabelião de notas e redigido pelo próprio tabelião de notas, e isso não bastando, vamos ter que pegar a escritura pública assinada e levar a registro no registro de imóveis, momento no qual se aperfeiçoa a transmissão da propriedade. Falamos aí de um exemplo de negócio jurídico que lá no plano da eficácia vai produzir os efeitos desejados pela parte. O comprador tem como efeito desejado se tornar proprietário da coisa que compra. Relembrando o que diz o artigo 104, e ele não diz tudo, mas ele diz o mais importante, talvez seja o mais importante artigo do Código Civil, porque ele tem reflexos em toda a parte especial. O artigo 104 ele vai dizer: a validade do negócio jurídico requer agente capaz, requer objeto lícito possível determinado ou determinável e requer forma prescrita, forma prevista na lei, ou, pelo menos, forma não defesa em lei, forma não vedada em lei. Nas aulas anteriores, eu já falei a vocês que não consta no artigo 104 um quarto inciso falando da vontade livre, mas que a vontade livre é, sim, um requisito de validade para a prática dos negócios jurídicos que nós formos participar. E eu digo que vocês vão participar ou como orientadores jurídicos, consultores, ou como partes envolvidas, quando fizerem contratos em causa própria. Então, aqui não há um quarto inciso, mas está embutido no agente capaz a questão de manifestar vontade livre. Está embutido no objeto lícito possível e determinável a noção de que a gente tem que ter ciência do objeto que está comprando ou que está negociando, para não se equivocar quanto à vontade que manifesta. Porque, vejam, é muito fácil comprar gato por lebre se eu sou inexperiente em determinada área comercial. Eu posso ter grande experiência, por exemplo, no ramo de compra e venda de veículos, conhecer de cor e salteado todas as artimanhas utilizadas no comércio de veículos, mas quando eu vou comprar a minha casa própria, eu não tenho nenhuma experiência a respeito da construção civil ou a respeito do mercado imobiliário. É muito comum que as pessoas não conheçam tudo, que elas possam conhecer apenas alguns pontos, algumas situações na vida. Então, a vontade livre, ela também vai ter uma repercussão no objeto. O objeto que a gente está a negociar
é o objeto em relação ao qual a gente manifesta a vontade livre. Se eu errar quanto ao objeto, eu tenho equívoco em relação ao negócio praticado. Eu tenho equívoco em relação à vontade, que não é tão livre assim. Porque se a minha intenção era uma, e por ingenuidade, por ignorância, por desconhecimento, eu fiz um negócio pensando ser uma coisa que não era, eu estou sim a manifestar vontade, mas esta vontade é, de certa forma, maculada. Ela não é tão livre assim. Então, aqui, pessoal, só relembrando o que nós já vimos em aula anterior, o professor falou a vocês, está aqui ao lado também, o professor falou a vocês que o artigo 104, ele aborda a situação de validade dos negócios jurídicos, mas ele também se utiliza de outros artigos do próprio código para complementar a sua ideia. Então, aqui, quando a gente falou de agente capaz, o agente capaz querido pelo artigo 104 do Código Civil, nós voltamos lá para os artigos 3º, 4º e 5º. Quem é o agente capaz que o Código Civil deseja? Aquela pessoa, cidadão brasileiro, que tem capacidade plena para a prática dos atos da vida civil. Artigo 5º vai dizer, cessa a menoridade aos 18 anos completos. Pois bem, e o que nós precisamos, então, saber se o agente não for capaz, no sentido do artigo 5º, se ele não tiver a plena capacidade? Nós precisamos saber que ou ele estará enquadrado no artigo 3º do Código Civil, porque é um menor de 16 anos, e ali ele está na condição de absolutamente incapaz. Quaisquer negócios que ele venha a praticar sem a devida representação serão consideradas falhas graves e terão como consequência a ação declaratória de nulidade, que não se submete a prazos de decadência. E, de outro modo, nós teremos também no artigo 4º os relativamente incapazes, aquelas pessoas que não têm capacidade plena, mas que têm um certo grau de discernimento. E no artigo 4º, o legislador pensa que aquelas pessoas, elas, ao celebrarem negócios jurídicos sozinhas, elas estão cometendo uma falha leve. Significado da falha leve, de enquadrar a pessoa no artigo 4º e ela, sem assistência, fazer o negócio. O significado é que cabe ação anulatória. Veja, não é a ação declaratória de nulidade que cabe para as falhas graves. É a ação anulatória, que se submete a prazos de decadência e que, se nós ajuizarmos ela fora do prazo de decadência, se ajuizada além do prazo dado pelo legislador, nós não vamos ter êxito nessa ação. Simplesmente nós não teremos mais direito de discutir negócio jurídico com falha leve, se decorrido o prazo de decadência previsto na lei. Ação declaratória de nulidade para falhas graves, ela é imprescritível, significa que não se submete a prazos de decadência. A falha leve, ela é, por ser leve, ela é passível de discussão através de ação anulatória, e esta ação anulatória se submete a prazo de decadência. Como ela é desconstitutiva, ela vai tentar derrubar o negócio jurídico da escada pontiana. O prazo dado pela lei é de decadência. Passado o prazo, acaba o direito de discutir o negócio com falha leve,
porque o próprio sistema jurídico faz convalescer esse negócio pelo passar do tempo. Passa o tempo, ninguém discute a falha leve e acaba que o sistema jurídico incorpora a ideia de que ninguém mais poderá discutir aquela falha leve e que o negócio está salvo, está complementado e não há mais o que discutir em relação a ele. Falando um pouquinho de prescrição, o termo prescrição é usado nas ações condenatórias, como é o caso da ação indenizatória por danos morais. Vejam, há uma terminologia diferente, embora o assunto tempo seja o mesmo. Na decadência, passa o tempo e perde-se o prazo de decadência. Na prescrição, passa o tempo e perde-se o prazo para ajuizar a ação. Os dois institutos falam do passar do tempo e dão valor jurídico ao passar do tempo. Entretanto, a decadência é termo adequado para falar das ações anulatórias, que se submetem a prazo de decadência. O termo prescrição é termo adequado para falar das ações condenatórias, como é o caso da ação de indenização por danos morais. Feito esse esclarecimento, nós falamos que nas pessoas naturais, o código no artigo 104.1 volta lá para os artigos 3º, 4º e 5º. No agente capaz, nós poderemos ter falha grave, se a pessoa está enquadrada no artigo 3º, ou falha leve, se a pessoa está enquadrada no artigo 4º e pratica negócios jurídicos sem a devida assistência. A respeito das pessoas jurídicas, também em tom de revisão, já viram isso. Quanto às pessoas jurídicas, ficou estabelecido que o artigo 47 faz com que as pessoas jurídicas se obriguem pelos atos de seus administradores, os seus gestores que vão assinar em nome da pessoa jurídica. E a grande pergunta é, professor, nós aplicamos por subsunção o artigo 47 do Código Civil, que fala que a pessoa jurídica está obrigada por atos de seus administradores? E a resposta é, depende. Talvez a gente aplique por subsunção. Talvez a gente aplique com o olhar da cláusula geral da boa-fé. Se o empresário nos contar que quer vender uma sala comercial que é de propriedade da empresa, artigo 47 na veia por subsunção. Os administradores, nos termos do estatuto, nos termos do ato constitutivo, os administradores é que têm que assinar a escritura pública de compra e venda. Certo? Aplicação por subsunção, professor? Sim, mas também eu posso dar o olhar da boa-fé objetiva para esse contrato de compra e venda. Claro que pode. As partes têm que se tratar com lealdade, com urbanidade, com informação, com retidão. Tudo isso é cláusula da boa-fé e as cláusulas gerais pairam quando a gente entra numa sala de negociação. Estão pairando sobre todos os negociantes as cláusulas gerais, as cláusulas que orientam o sistema jurídico de interpretação. Bom, mas não é esse o ponto específico, que o contrato de compra e venda tenha que ser assinado pelos gestores da empresa. Aplicação do 47 na veia, por subsunção. Agora, o 47 vai sempre ser aplicado por subsunção ou nós teremos possibilidades de não aplicá-lo ou de dar uma interpretação extensiva para o artigo 47? E a resposta já foi vista por vocês, no sentido de que sim, que a interpretação extensiva é necessária em uma série de atos praticados pelas pessoas jurídicas.
E aí o grande exemplo é, em vez de o empresário contar que quer vender uma sala comercial, e aí ele tem que assinar realmente a escritura pública, porque é a ele que o estatuto defere poderes, ele vem ao nosso escritório e conta que recebeu uma citação por interposta pessoa. Diz, olha, eu sou o administrador da empresa, mas a minha funcionária que trabalha no caixa disse que um oficial de justiça chegou lá no caixa e entregou um mandado de citação para ela, dizendo que a empresa estava citada, mesmo ela não querendo assinar. E aí nós vamos pensar o seguinte: será que o artigo 47 se aplica por subsunção nesse caso? Puramente por subsunção? E a resposta ao empresário será, nesse caso, desespera aí um pouquinho. Nós temos como prática constante nos tribunais a aplicação da teoria da aparência, que fala da boa-fé objetiva, que fala da cláusula geral da boa-fé, prevista no Código Civil de 2002. E por esta cláusula geral da boa-fé, nós não podemos aplicar o artigo 47 literalmente. Seria muito bom para o senhor empresário que se aplicasse o 47 por subsunção nesse caso, e nós conseguiríamos anular a citação. Mas não é isso que os tribunais vão reconhecer. Os tribunais vão reconhecer que se os consumidores vão até o ponto comercial da empresa e lá são atendidos para que a empresa ganhe lucro, o oficial de justiça, que vai portando um mandado de citação até o local onde a empresa atua, ele também merece ser atendido por qualquer um dos funcionários da empresa. Então, tanto faz para os tribunais se o mandado de citação foi entregue ao administrador da empresa, que tinha poderes estatutários para administrar, ou se o mandado de citação foi entregue à trabalhadora do caixa, que está lá não como administradora, mas meramente para receber o dinheiro das compras que a empresa faz. Vejam que nesse caso do mandado de citação, aplica-se a teoria da aparência e não se faz a aplicação pura do artigo 47 por subsunção. Ele é flexibilizado, ele ganha uma interpretação extensiva para que nós consigamos analisar a situação, analisar o caso com base na boa-fé objetiva. Se a empresa recebe clientes, é de bom tom, é a conduta esperada que a empresa receba também o oficial de justiça. Se não for possível receber na pessoa do administrador, que receba na pessoa de qualquer empregado que está ali trabalhando como sendo interposta a pessoa designada pela própria empresa. Então, vejam que o artigo 47 é uma lembrança das pessoas jurídicas, no sentido de que as pessoas jurídicas também devem ser agente capaz. O agente capaz, que o Código Civil refere no artigo 104.1, pode ser preenchido por uma pessoa jurídica, desde que regularmente criada. Como é, professor, que a gente cria regularmente uma pessoa jurídica de direito privado? A existência da pessoa jurídica de direito privado ocorre com a inscrição do seu ato constitutivo no competente registro. É a partir daí que começa a vida da pessoa jurídica de direito privado e é a partir daí que ela vai atuar e praticar os seus atos da vida civil em nome próprio, embora a assinatura seja de interposta pessoa. Pode ser o administrador, numa imensa maioria dos casos, com aplicação literal do artigo 47, ou pode ser um trabalhador da empresa, em situações que remontam ou que merecem a análise a partir da boa-fé objetiva. Dito isso, gurizada,
nós já falamos também do artigo 105 e disse que o agente capaz, ele merece uma discussão, merece um olhar em torno das ações que vão tentar anular o negócio jurídico. A ação declaratória de nulidade para as falhas graves e a ação anulatória para as falhas leves. E o 105, ele vem para nos lembrar que as incapacidades relativas, elas são exceções pessoais. Só quem é incapaz relativamente pode sustentar a sua relativa incapacidade em proteção própria para tentar anular negócios jurídicos, desde que ele tenha agido de boa fé, obviamente. O que nós já falamos em aula anterior. O que deve ficar claro aqui é que se for uma absoluta incapacidade, falha grave, o sistema não concorda, não é caso do artigo 105. Falha grave, o sistema não concorda, ação declaratória de nulidade no negócio, para derrubá-lo lá da escada pontiana. Agora, o 105 se enquadra perfeitamente quando nós falarmos dos relativamente incapazes do artigo 4º do Código Civil. E ele se encaixa para dizer: não sou eu, negociante maior de 18 anos, capaz, com plena capacidade, que vou pedir a anulação do negócio jurídico, alegando que o outro negociante que negociou comigo é um relativamente incapaz. Não é a mim que a lei está a proteger. A lei está a proteger o outro negociante que não tem maioridade, que é um relativamente incapaz e que fez negócio jurídico sem a devida assistência. É a ele que deve se dar o direito de anular esse negócio jurídico, desde que ele não tenha agido de má fé. O artigo 105, ele fecha essa questão. A relativa incapacidade é para proteger aquela pessoa que é relativamente incapaz. Não é para tornar nulo ou anulável, melhor dizendo, não é para tornar anulável negócios jurídicos que eu não concordo e que eu me arrependi. Eu me arrependi desse negócio, então, mesmo sendo capaz, eu vou sustentar a anulabilidade dele, pedir através de ação anulatória a anulabilidade do negócio para desfazer isso. E o fundamento da minha ação, que eu sou capaz, o fundamento da minha ação é que o outro negociante é relativamente incapaz. Aí não dá, né, pessoal? Se eu sou capaz, a mim, o negócio jurídico não prejudica, porque no momento que eu o celebrei, eu tinha plena capacidade, tinha plena condição de discernimento. Não é a mim que a lei está a proteger quando trata da relativa incapacidade. Só os relativamente incapazes podem sustentar a sua relativa incapacidade para buscar a anulação do negócio jurídico através de ação anulatória. Não esqueçam que na relativa incapacidade há uma falha leve e que, portanto, a ação anulatória é o remédio judicial cabível e essa ação anulatória, ela se submete a prazos de decadência. Agora, já iniciando a nossa aula de hoje em assunto específico, em assunto não visto anteriormente, nós vamos tratar do inciso 2 do artigo 104. Ele está transcrito aqui ao lado e vocês percebem em amarelo que também é requisito de validade do negócio jurídico que o objeto, que esse negócio jurídico tenha um objeto lá no plano da existência, basta que tenha um objeto, mas aqui, em plano de validade,
nós precisamos que o objeto ele seja lícito, ele seja possível, ele seja determinado ou ele seja pelo menos determinável. Pessoal, atenção aqui. Se as bancas de concurso ou da prova falarem que a validade do negócio jurídico requer objeto ilícito, veja, é só um izinho na frente, um i na frente da palavra lícito. Já tornou equivocada a questão, inverídica. Ou botam um im na palavra possível, e aí ela fica impossível. Ou colocam ali determinado ou indeterminável. Temos aí possibilidades de pega-ratão. São 3 possibilidades de troca que as bancas fazem para pegar o candidato em uma leitura rápida. Objeto ilícito, objeto impossível, objeto determinado ou indeterminável. Vejam que há possibilidade de pega-ratão aí, nesse inciso 2. Tenham atenção, então. Nós vamos começar falando, pessoal, do objeto lícito. E para nós reconhecermos a licitude do objeto, nós temos que fazer uma análise a contrário sensu, no lado contrário da situação. O que é um objeto ilícito? O que for objeto ilícito não pode ser objeto em negócios jurídicos. Então, nós podemos pensar assim: se eu negociar uma carga de cigarros contrabandeada, essa carga, né, contrabandeada do Paraguai, será, professor, que esse objeto descrito no contrato, uma carga de cigarros, é o nosso objeto lícito? Uma vez que a legislação permite que os brasileiros fumem, ainda não proibiu, né? Poderia já ter proibido? Poderia. Mas este é o objeto lícito, professor? E a ideia é que não, pessoal. Se foi fruto de crime de contrabando ou descaminho, nós passamos a ideia de ilicitude. E eu chamo a atenção de vocês, então, que tudo o que está lá na legislação penal, no mundo das ilicitudes, vai vir para cá como uma impossibilidade de ser objeto lícito. Então, vamos lá. O fulaninho lá, gato fino, rouba carteiras ou rouba celulares no centro da cidade e depois quer vender. Este é objeto lícito, pessoal? Não, professor. Este não é objeto lícito. Tem lá o crime de furto, tem lá o crime de roubo, tem lá o crime de receptação de coisas furtadas ou roubadas. Então, estamos combinando que tudo o que está lá no Código Penal, no âmbito dos atos ilícitos, no âmbito dos atos que não podem ser praticados, inúmeros crimes contra o patrimônio, inúmeros crimes que protegem o patrimônio das pessoas, nós temos que trazer aquilo das ilicitudes penais para cá, no sentido de reconhecer tudo que for fruto de ilícito penal, obviamente, não será requisito de validade no negócio jurídico. Então, nós vamos, por exclusão, tirar daqui todos os objetos que forem frutos de atos ilícitos. Eu quero, então, enfatizar que o nosso objeto, para que o nosso negócio seja válido, e quem estuda graduação em Direito aqui na URI só faz negócio jurídico válido. Quem orientar negócio jurídico vai orientar para que ele nunca seja anulado. Podem ajuizar ação anulatória, ação declaratória de nulidade, ação declaratória de inexistência, podem ajuizar o que quiser.
mas vão bater contra uma rocha. Porque a gurizada que estuda aqui na URI sabe de cor e salteado os requisitos de validade dos negócios jurídicos. E ninguém anula. Pois bem, este objeto, ele, em um primeiro momento, precisa vestir a roupagem de licitude, algo que é lícito. Não posso eu negociar uma carga de um contrabando de armamento que entrou ilegalmente no país, não posso eu negociar por contrato uma carga de drogas, não posso eu negociar um produto de crime de descaminho ou de contrabando quando trazem muamba do Paraguai ou do Uruguai. Vamos pensar assim, que tudo o que está lá na legislação penal como proibido também vai ser falha, se negociado, né? Também vai ser falha grave aqui no nosso negócio jurídico. Nosso negócio jurídico, para ter total regularidade, total lisura, vai ter como objeto um objeto lícito. Dito e feito, o que acontece, professor, se o objeto for ilícito? Se o objeto for ilícito, ou se o objeto for impossível, ou se o objeto for indeterminável, o artigo 166 do Código Civil tratará esta falha como falha grave. Falhar no inciso 2º do artigo 104 é falha grave. E sendo falha grave, cabe ação declaratória de nulidade, que não se submete a prazo de decadência. Professor, mas no inciso 1, o agente capaz, ele poderia ter a discussão em torno da falha leve ou da falha grave. Sim, o agente capaz, ele nos leva ou para o artigo 3º, um absolutamente incapaz que pratica negócio jurídico sem representante, falha grave, ou ele nos leva para a discussão em torno dos relativamente incapazes. E aí, relativamente incapaz, sem assistente, falha leve. No inciso 1, discussão dupla. Pode ser falha grave ou pode ser falha leve. No inciso 2, quanto ao objeto, sempre será falha grave. Quem diz isso não é o professor, não sou eu que estou criando. É o artigo 166 do Código Civil. 166 do Código Civil. Pois bem, que mais que o professor precisa falar a vocês? Se o objeto é lícito, é proveniente de atividade lícita, tá tudo ok. Seguimos com a nossa negociação. E aí nós vamos para um segundo ponto. Vamos analisar este objeto, vamos analisar o objeto que está sendo negociado para procurar saber se ele é possível. Professor, agora o senhor complicou. Quando o senhor explicou a licitude e a ilicitude, eu compreendi, porque eu associei lá com o Código Penal, tudo que está lá como crime, obviamente não pode ser objeto de negócio jurídico. Tá bem. O objeto impossível, para falar resumidamente, o objeto impossível é aquele que não é da minha propriedade. Então, se eu me comporto como parte no negócio jurídico, eu tenho que me apresentar como parte querendo vender alguma coisa que me pertença. Eu não posso sair fazendo que nem alguns malandros por aí que vendem coisas que não são deles. Ou mais gravemente ainda, mais latente ainda,
que vendem coisas que sequer existem no mundo real, como os carinhas que na igreja vendem terreno no céu. Vamos fiéis lá todas as semanas rezar e o pastor ou o padre fica dizendo: olha, nós temos terrenos no céu à venda. Os irmãos e as irmãs que desejarem após a sua morte repousar nos céus poderão, ao final do nosso culto, comprar o seu terreninho no céu. Bem, pessoal, quem faz isso é charlatão. Não tem outro nome. Porque o objeto é impossível. Este exemplo gritante de compra e venda de terreno no céu serve, logicamente, de exemplo. Mas eu digo mais, é objeto impossível quando o pessoal malandro faz aquele serviço de grilagem e uma área que tem registro no registro de imóveis, eles duplicam ela. Então, em resumo, na realidade existe uma fazenda com 1.000 hectares e pela grilagem feita tem uma pessoa com o documento da fazenda de 1.000 hectares e os grileiros que fazem outro documento como se existissem mais 1.000 hectares, quando não existem. E aí o objetivo disso é variado, né? Tentar vender para se locupletar, tentar discutir posse melhor com quem já está na posse da fazenda. A malandragem está presente em vários negócios jurídicos. Essa grilagem que eu falo como exemplo, ela vai acabar representando a realização de negócio jurídico com um objeto impossível. Porque o grileiro, aquele que propriamente não está na posse, mas produz documentação como se aquela área de terras fosse dele, esse grileiro ele está malandramente tentando negociar ou forjar uma situação que não existe. Então, o objeto, porventura negociado, ele é um objeto impossível, porque não existe. Assim como o terreno no céu não existe, o bem imóvel que o grileiro tenta negociar, ele também não existe. Ele é fruto de manipulação documental. Há alguém na posse da área, justificadamente com documentação que o torna proprietário, e há alguém tentando forjar a ideia de que tem melhor domínio, de que tem melhor propriedade sobre a área em relação àquele que está lá. O papel dos grileiros, portanto, é ilícito. E a grilagem, o termo grilagem vem porque eles forjavam os documentos e como as folhas eram muito recentes, eram folhas novas, por óbvio, né? Eles colocavam essas folhas em caixas cheias de grilos, porque os excrementos que os grilos produzem iam tornando a cor da folha envelhecida. E então eles conseguiam chegar com um documento, muitas vezes tão velho quanto o que estava lá na área como verdadeiro proprietário. E aí eles conseguiam forjar uma discussão no sentido de que aquela área era deles. É mais ou menos por aí, pessoal, que a gente estabelece o raciocínio a respeito de objeto impossível. Um objeto que esdrúxulamente, estupidamente não existe, compra e venda de um terreno no céu, compra e venda de uma área que foi grilada, que não corresponde com a realidade, ela não existe na realidade, ela foi objeto de documento que passou por grilagem. E em resumo, resgatando a orientação inicial, em resumo, nós temos que pensar no objeto possível para mim, o objeto possível para o negociante. Obviamente que o objeto possível para mim é aquele que está no meu patrimônio. O Código Civil fala que as pessoas jurídicas têm patrimônio, podem formar patrimônio, uma parcela da população
não vai formar patrimônio porque está abaixo da linha da pobreza, isso é uma questão social, mas o Código Civil, de maneira geral, trata a ideia de que sim, de que nós podemos formar patrimônio. E então cada pessoa tem o seu, e cada pessoa negocia o seu. Então, o meu patrimônio é o objeto possível para mim. O patrimônio de vocês é o objeto possível para cada um de vocês. Não posso eu me portar na condição de negociar bens que pertençam a vocês, porque os objetos serão impossíveis na minha esfera patrimonial. Tá bem? O objeto possível, ele também encontra regulamentação no artigo 106 do Código Civil. Eu preciso, ao falar de objeto possível, falar também do artigo 106. Por quê, pessoal? Porque ele vai falar de uma impossibilidade inicial do objeto. E aqui a tentativa do legislador é: vou tentar flexibilizar a normatização para que muitos negócios não precisem passar pela ação declaratória de nulidade e perderem a sua validade. O artigo 106, ele precisa ser visto por vocês como uma flexibilidade que o legislador faz para tentar salvar negócios jurídicos quando inicialmente esses objetos negociados, eles são impossíveis. E inicialmente sendo impossíveis, a gente consegue antever, ou prever, melhor dizendo, consegue prever que logo ali na frente a situação se regularizará e a gente terá a condição de fazer negócio com um objeto possível e, portanto, validar o nosso negócio jurídico. Aqui eu preciso dizer que o objeto precisa ser impossível inicialmente. Não temos como falar aqui de aplicar o 106 quando a impossibilidade for absoluta. Vejam, é uma impossibilidade de objeto de forma absoluta, compra e venda de terreno no céu. Alguém duvida? Ah, professor, a gente pode tentar salvar porque o terreno no céu ele pode se materializar. Não pode. Não pode se materializar. Terreno no céu é impossibilidade absoluta. Terreno arquitetado através de documentação feita por grileiros, impossibilidade absoluta, não tem o que salvar. Não há como salvar uma impossibilidade absoluta do objeto. Então, vocês começam a entrar no artigo 106, porque ele fala de uma impossibilidade inicial, desde que logo ali na frente essa impossibilidade se reverta em possibilidade. Vejam, então, que o objeto, ele inicialmente é impossível, mas com o passar do tempo a gente corrige a situação e ele fica algo possível de ser negociado. A leitura do artigo 106 para a compreensão. O 106 do Código Civil vai dizer o seguinte: a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa. Então, aqui está o que acabo de dizer a vocês. Não invalida o negócio jurídico se for relativa. O que deve ser relativa? A impossibilidade inicial do objeto. Ela precisa ser relativa. Se for algo absoluto, em termos de situação absoluta que não admite reversão, a ação declaratória de nulidade vai ser utilizada para derrubar o negócio jurídico lá na escada pontiana. Vírgula. Ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Então, aqui o artigo 106 também fala de negócio condicional. Vejam que eu dei exemplo a vocês de negócio
feito mediante condição, quando eu falei daquele exemplo de que eu dou um carro a vocês, se vocês passarem no exame da OAB no último ano de graduação. O que é essa doação, se não uma doação mediante condição? Qual é a condição, professor? Passar na OAB, gurizada. A condição é passar na OAB. Então, o que, em resumo, o artigo também flexibiliza? Que se o objeto carro, ele é momentaneamente impossível, porque se quer eu o adquirir, significará dizer que quando vocês passarem na OAB e me mostrarem o certificado, eu poderei sanar essa situação adquirindo o carro. Então, eu vou adquirir o carro para imediatamente após fazer a doação desse carro. O que está dito aqui é que, ao fazer a doação mediante condição, eu não preciso já ter o carro no meu patrimônio. Vejam, é isso que o artigo 106 está a flexibilizar. Eu faço, formalizo por escrito, vou por escritura pública no tabelionato de notas e faço na presença do tabelião um contratinho de doação mediante condição. Professor, o que o senhor vai doar? Qual é o objeto? Um carro Ford EcoSport, tá bem? Descrevi lá. É a motorização 1.6. Mas ele já está no seu patrimônio, professor? Não, não está ainda. Então o senhor, me desculpe, mas o senhor não pode fazer esse negócio. Porque o objeto, ele é impossível, não está no seu patrimônio. Como que não? O senhor estudou na URI e vai me dizer que não leu o artigo 106, que ele diz que pode cessar antes, a impossibilidade relativa pode ser cessada antes da condição se verificar. Se o senhor leu o 106, o senhor vai ver que eu posso fazer o contrato de doação de um automóvel que ainda não está no meu patrimônio. Então, o que acontece, pessoal, lá no futuro, quando vocês começarem a passar na OAB e vierem, professor, aqui o meu certificado, aprovei a OAB, eu quero o carro. Imediatamente eu salvo o objeto do negócio, torno ele possível ao ir à concessionária e comprar o veículo. Vejam o que o legislador fez. É fruto de inteligência, senão nós teríamos que tornar nulo todo e qualquer contrato de doação condicional se o doador não tivesse o patrimônio doado no seu nome. A doação do carro mediante condição, e a condição é a aprovação na OAB, é exemplo substancioso para vocês levarem para a vida. Eu faço, sim, o contrato de doação hoje, descrevo o veículo doado e, mesmo assim, ele não está no meu patrimônio. Mas quando vocês vierem apresentar o certificado de aprovação e demonstrarem a condição superada, a condição atendida, lá, imediatamente eu vou à concessionária e revelo o objeto. Aquele objeto que eu descrevi lá no contrato, agora está aqui com a chave na minha mão. Me mostra o certificado e pode levar o carro. Vejam, se nós não tivéssemos a sistemática do artigo 106, nós teríamos que concluir, professor, é nulo o contrato de doação do carro que o senhor está fazendo, porque o senhor não tem o carro na garagem. O senhor só pode doar o carro que o senhor tem na garagem, senão o objeto é impossível, não está na sua esfera patrimonial. E aí nós vamos para o 106 e vamos entendê-lo como uma flexibilização que o legislador faz, dizendo que se o objeto inicialmente ele é impossível, nós conseguiremos num futuro próximo salvar esta impossibilidade do objeto, revelando sim que o objeto lá no momento certo ele vai ser possível.
Outro exemplo que pode ter me ocorrido é pensar assim, ó, eu sou o único herdeiro e tenho todo o procedimento de inventário para fazer, mas quero negociar uma casa que está sendo objeto, vai ser da minha propriedade, porque é a herança que eu vou receber, mas está sendo objeto de inventário. Então, a gente faz um contrato de cessão de direitos hereditários e eu, por esse contrato, já vou transmitir a posse da casa para para aquela pessoa que eu cedi os direitos hereditários. Vejam, a sistemática normal é: eu tenho a casa no meu patrimônio, já consolidado como proprietário, e eu faço um contrato de compra e venda, no qual eu vendo e entrego a casa e recebo o dinheiro em outra situação, de outro lado, né? Mas ali, quando a casa está ainda em inventário, em procedimento de inventário, eu não consigo de pronto fazer contrato de compra e venda, porque eu tenho meros direitos em cima dos bens que estão sendo inventariados. Então surge a possibilidade de uma transação, de uma cessão de direitos hereditários. A possibilidade de que eu venha a sanar a ausência daquele patrimônio, daquela casa no meu patrimônio, num futuro próximo. E então a gente consegue salvar esse negócio, porque ele não terá um objeto impossível, e sim terá um objeto possível, logo ali na frente possível. Agora, no início, quando nós estamos negociando, ele ainda está impossível, relativamente impossível. Mas ali na frente eu vou salvar isso e vai estar no meu patrimônio. A casa que eu vou receber de herança, sou o único herdeiro, ninguém vai brigar comigo porque quer ficar com a casa, eu sou o único herdeiro, então ela vai ter como destino final o meu patrimônio, assim como aquele outro exemplo que falei para vocês, dou o carro se passarem na OAB. Tá, mas o carro está na minha garagem? Não, não está, mas quando a condição se verificar, eu prontamente vou lá e coloco o objeto na mão de vocês. Vejam, então, que o artigo 106, ele complementa o 104.2 nessa partezinha que fala do objeto possível. Já vimos, então, duas coisas, pessoal. O objeto precisa ser lícito, ele não pode ser fruto de ilicitudes. E o objeto também precisa ser possível. Em resumo, o objeto possível é aquele que está no meu patrimônio. Então, um objeto possível para mim é um objeto que esteja no meu patrimônio. Com essa noção, eu passo adiante para falar do objeto determinado ou determinável. Aqui nós temos também uma flexibilização feita pelo legislador. Vejam aqui ao lado, em amarelo, que o legislador poderia ter escrito assim: o negócio jurídico, a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, possível e determinado, ponto. Se ele tivesse colocado lícito, possível e determinado, ele não teria dado um passo no sentido de flexibilizar a norma, de possibilitar que talvez o objeto não esteja bem descrito no contrato. O que a gente visualiza, o que nós estudantes visualizamos ao ler que o objeto deve ser determinado ou determinável, é que o legislador está flexibilizando a norma. Ele está propiciando que o negócio seja feito com um objeto não integralmente descrito no contrato. Então, eu já vou explicar mais a respeito disso. O objeto determinado é aquele que a gente exaure, esgota no contrato todas as características do bem. Em especial, vamos falar a espécie do bem,
Ah, é um bem imóvel. Ah, é um automóvel. Vamos, ah, são sacas de soja, sacas de café, são as maçãs da safra de maçãs. Enfim, a gente vai descrever no contrato a, a espécie do bem objeto de negociação. Vamos descrever, sim. Isso é algo essencial. Professor, além de descrever a espécie, bem imóvel, conforme está lá na matrícula tal, automóvel, cor tal, ano tal, placa tal, sacas de soja. Além disso, o que mais nós deveremos dizer em explicação do objeto no contrato? Vocês deverão explicar a quantidade que vocês estão a negociar. Então, eu preciso estabelecer a espécie e a quantidade. Uma casa situada na cidade de Santiago, na rua tal, número tal, bairro tal, fazendo parte da quadra número tal, formada pelas ruas A, B, C e D, com as seguintes confrontações: à frente com a rua tal, à esquerda com o vizinho fulano, à direita com o vizinho beltrano, nos fundos com o vizinho cicrano, e assim descrevem a totalidade, a integralidade do imóvel, tal como está descrito lá na matrícula do registro de imóveis. Igual, copiem da matrícula do registro de imóveis. E estarão especificando, portanto, que é um imóvel que tem a devida localização bem sinalizada, que tem um número de matrícula no registro de imóveis, registrado no registro de imóveis numa matrícula tal, 4.404. Vão escrever a espécie e vão escrever a quantidade. Além disso, há um terceiro atributo: escrever espécie, quantidade e qualidade. Ao copiarem o que está na matrícula, já estarão especificando a qualidade. Poderão, talvez, incrementar com os acessórios, que vocês já estudaram lá nos bens, que nós poderemos, sim, fazer incluir acessórios, saber se a pertença está sendo vendida junto, se a pertença não está sendo vendida junto. Todas aquelas discussões que nós já fizemos ao estudar os bens e que vocês agora estão pensando: ah, não me lembro mais, professor. Não me lembro mais, mas o Civil 1 já passou. Agora vocês vão ter que se lembrar por conta própria, indo lá buscar no livro. Mas o que eu tenho para dizer a vocês é que, ao copiar o que está na matrícula do imóvel, vocês já estão descrevendo o objeto de forma determinada. Estão colocando ali um objeto determinado. Então, o objeto é lícito, a casa foi adquirida com recursos licitamente. O objeto é possível, a casa está no patrimônio de vocês que vão vender. E o objeto é determinado, está lá no contrato religiosamente descrito. A casa está completamente descrita, com todos os seus acessórios, com tudo o que integra a venda da casa. Isso é um objeto determinado. Então, vocês podem pensar isso a respeito de um imóvel, a respeito de um carro, a respeito de um celular. Quando vocês descrevem o bem e vão fazer por contrato escrito a compra e venda de um celular. Qualquer bem deve estar rigorosamente bem descrito no contrato, por sua espécie, por sua quantidade e por sua qualidade. Agora, eu preciso falar o que o legislador flexibilizou aqui.
O que ele estava pensando quando escreveu que o objeto, se ele não for determinado imediatamente, ele pode ser determinável em um futuro muito próximo. Ele está flexibilizando na tentativa de salvar o negócio jurídico. E aqui eu falo a vocês que o 104.2 pede, pelo menos, um objeto determinável. E que quando vocês forem estudar o Direito Civil 3, vocês vão ver lá que a professora ou o professor, se não for o professor Tiago, outro professor vai explicar, que ele vai dizer lá, olha, a prestação pode envolver coisa certa ou coisa incerta. Está dizendo a mesma coisa que está aqui, pessoal. Quando lá vocês, no futuro, ouvirem o professor falando de coisa certa e coisa incerta, vocês vão voltar para cá, no 104, e vão ver que o objeto pode ser determinado, completamente descrito no contrato, na sua íntegra, ou pode ser determinável num futuro próximo, e será uma coisa incerta. Incerta no momento inicial do contrato, mas que vai virar coisa certa num futuro próximo, quando ocorrer a escolha. A escolha é algo necessário. Então, pessoal, o objeto determinável, ele é o mesmo que coisa incerta lá no Direito Civil 3, Direito das Obrigações. E ele deve estar, sim, o objeto deve estar, sim, descrito parcialmente no contrato. Professor, o senhor falou que o objeto determinado deveria descrever a espécie, a qualidade e a quantidade. A quantidade, a espécie e a qualidade. A ordem não importa. São 3 atributos: espécie, qualidade e quantidade. Determinou o objeto. E o objeto determinável, professor, a gente descreve o que dos 3 atributos? Espécie e quantidade. Espécie e quantidade. Vejam que o legislador quis fazer. O que ele quis fazer foi flexibilizar a norma para que os contratos pudessem prever objetos descritos por número de quantidade e por espécie de objeto, por espécie de bem, deixando a qualidade do objeto para uma escolha futura ali na frente. Então, não será motivo de ação declaratória de nulidade, não será motivo, quando nós encontrarmos em contrato dizendo assim, objeto, 10 cabeças de gado, objeto, 100 sacas de soja, objeto, tantos quilos de maçã. Há alguma irregularidade aí, professor? E a resposta é não, não há irregularidade, porque o artigo 104.2 fala que se o objeto não estiver determinado, que ele pelo menos esteja sendo determinável com a possibilidade de escolher a qualidade em um futuro muito próximo. Vamos escolher a qualidade da safra de maçãs, vamos escolher a qualidade do gado, das 10 cabeças de gado, vamos escolher a qualidade da soja num futuro próximo. E aí lá no Direito Civil 3, vocês vão lembrar, professor. Vão lembrar que eu disse, tem que fazer a escolha. E no momento da escolha, nenhuma das partes pode se parar de salame. Querer obter vantagem indevida. Então, o vendedor pensa assim, bom, são 10 cabeças de gado, vou colocar aqui as 10 mais magras. Ou o comprador pensa assim, vou olhar ali no campo do vendedor e vou escolher as 10 mais gordas. E aí vocês vão lembrar que o professor disse, para isso, nós temos que seguir
o princípio do meio termo. Meio termo não é que as 10 cabeças de gado tenham que ser as mais magras, e também não significa que tenham que ser as 10 mais gordas. Há de se fazer um contrapeso, uma medida. Não podem ser as mais magras e não podem ser as mais gordas. Então, no momento da escolha, quando o contrato vai fechar um objeto determinado, ali nós vamos fazer o uso do princípio do meio termo e escolher aquele gado nem o mais magro, nem o mais gordo. Algo intermediário. E então o contrato, ao ser feito e assinado, ele fez constar um objeto determinável, sem 10 cabeças de gado, e num futuro próximo se marcou data para fazer a escolha do gado. Momento em que, lá no dia da escolha, as partes tornam o objeto algo determinado. Vejam que ele inicia como determinável, mas chegará o momento em que sim, o objeto será determinado, completamente determinado, pela escolha que as partes vão fazer. No campo são 200 cabeças de gado e eu vou lá com o meu caminhão para buscar 10 que negociei via contrato. Vou escolher as 10 mais magras ou as 10 mais gordas? Nenhuma delas, professor. Meio termo. Vamos escolher as intermediárias, nem as mais gordas, nem as mais magras, e estaremos salvando o nosso negócio jurídico. É isso que eu precisava falar a vocês, gurizada. Agora deixa só eu espiar o horário. Nós ainda temos um tempinho para falar da vontade livre. Então, vocês não esqueçam que o objeto, ele é, sim, requisito de validade do negócio jurídico. Negócio jurídico sem objeto nem existe. Negócio jurídico com um objeto que seja ilícito, com um objeto que seja impossível ou com um objeto que seja indeterminável, nós vamos trabalhar a ideia de falha grave, ação declaratória de nulidade nele e, com o êxito da ação declaratória de nulidade, ele cai lá na escada pontiana do terceiro degrau, ele cai para o fundo do poço, que é o que ele merece. Um negócio com falha no objeto merece ir ao fundo do poço. Vamos lá. Agora o professor começa a falar com vocês e eu imagino que falarei sobre o artigo 110 e nós vamos encerrar a aula para mais ou menos mantermos uma simetria entre o que a gente fala na aula do diurno e o que a gente fala na aula do noturno. Eu não quero avançar uma turma à frente da outra, então nós deveremos falar do artigo 110 e vamos encerrando a nossa aula de hoje. O artigo 104, se vocês leram atentamente ele conta com 3 incisos. O inciso 1 fala do agente, o inciso 2 fala do objeto, e o inciso 3 vai falar da forma. Mas nós precisaremos falar também de um quarto requisito de validade, que está embutido, ele não é expresso no inciso 4º, ele está embutido na ideia de agente capaz e na ideia de objeto que nós vamos negociar. Por que, professor, que a vontade livre está embutida no agente capaz? Porque só um agente com plena capacidade tem, segundo o legislador, discernimento para manifestar vontade. Ou seja, se o agente é relativamente incapaz, ele não tem completo discernimento e ele sozinho não pode manifestar vontade livre. De outro modo, se o agente for absolutamente incapaz, ele não tem nenhum discernimento, segundo o legislador, eu estou me valendo do artigo 3º, segundo o legislador, ele não tem nenhum discernimento e não manifesta vontade livremente se agir sozinho.
Ele só vai manifestar vontade livre se agir por interposta pessoa, o seu representante. Então tá, gurizada. Na figura do agente capaz, tem sim embutido ali manifestação de vontade que deve ser livre. Quando a gente olha o objeto, também nós enxergamos vontade livre lá no objeto. Por quê? Porque quando o negociante olha para o objeto que vai negociar, é parte desse olhar manifestar vontade livremente em torno desse objeto. Quando eu olho compreendendo aquilo que eu vou comprar, o negócio é mais fácil para mim. Quando eu olho e quero comprar algo que eu não conheço, que eu ignoro as características, o negócio é mais difícil para mim. É ali, na inexperiência dos negociantes, que reside aquele ditado: comprar gato por, quem sabe, comprar gato por lebre. A gente compra gato por lebre. Acha que está comprando uma lebre, papai, quando chega em casa é um gato. E aí tem que ficar com o gato. Não propriamente, né? Vocês já sabem, já lembraram da cláusula geral da boa-fé. Comprar gato por lebre não propriamente tem que ficar com o gato, dá para discutir. Com base na cláusula geral da boa-fé, dá para discutir. Que bom que vocês lembraram disso. É sinal que o que o professor fala, vocês estão escutando. Então, aqui, resgatando a situação de vontade livre, a vontade livre, ela é livre por ser, em primeiro lugar, manifestada por um agente capaz, alguém que tem plena capacidade, ou que se é relativamente incapaz está assistido, ou que se é absolutamente incapaz está representado. Então, a vontade livre está ali definida. Mas mais que isso, a vontade só é livre se eu compreender integralmente o objeto que eu estou comprando. Se eu desconhecer o objeto que eu estou comprando, provavelmente eu vá errar na vontade que manifestei. Queria comprar, professor. Olhei a foto na internet, li a descrição, achei que chegando aqui fazia tal coisa. E quando eu abri, vi que não fazia nada disso. Errei, me enganei. É por aí, pessoal. Quando a gente olha para o objeto, ou a gente tem a completa compreensão do que aquele objeto negociado representa, ou a possibilidade de ter manifestado vontade de forma errada é grande. Quando a gente não conhece propriamente, não conhece as propriedades, não conhece o objeto na sua integralidade, a possibilidade de manifestar vontade de forma equivocada é muito, mas muito grande. Então, o que a gente diz geralmente é: vamos conhecer, vamos estudar, vamos ver o que é esse objeto. Ah, estão dizendo que é uma máquina poderosa, que faz tal coisa, limpa toda a casa, cuida dos filhos, é uma máquina poderosa. Vamos tentar averiguar se realmente é uma máquina poderosa que faz tudo isso ou se é uma verdadeira enganação, porque depois que a gente manifesta a vontade, fica mais difícil. Fica mais difícil não pela impossibilidade de rediscutir. Com a cláusula geral da boa-fé, até se pode rediscutir, tentar anular, tentar dizer que foi lesado e pedir uma reparação em dinheiro. Tudo isso é possível. Mas quando a gente já está judicializando, é porque não conseguiu resolver amistosamente.
e não tendo conseguido resolver amistosamente, é muito provável que lá no final do processo nós tenhamos dificuldade de cumprir o julgamento. Possamos ter dificuldade. Não é uma coisa certa que nós tenhamos dificuldade. Nós poderemos ter dificuldade de cumprir o julgamento, porque às vezes com quem a gente negocia, ele não tem patrimônio, e não tendo patrimônio para fins de direito civil, vai representar a ideia de que eu tenho um julgamento favorável, mas eu não consigo cumprir o julgamento, não consigo penhorar bens, porque a pessoa não tem patrimônio. Então, é sempre melhor a gente prevenir, porque estudou o objeto que está comprando, viu todas as características do objeto que está comprando, viu que realmente era aquilo que nós pensávamos, para daí bater o martelo e dizer, não é isso que eu quero mesmo, vamos negociar. Toda essa enrolação que o professor fez para dizer a vocês que a vontade livre não está em um inciso específico, mas ela tanto diz respeito ao agente capaz, assim como diz respeito ao objeto que nós vamos negociar. Ele precisa ser um objeto completamente conhecido. Quando a gente ignora as características do objeto, a possibilidade de manifestar vontade erroneamente é grande. Dito isso, o que mais o professor deve enfatizar? O que mais que o professor deve enfatizar? No material que passei a vocês, está lá dito que o consentimento ele pode ser expresso ou pode ser tácito. Tudo o que é tácito é porque não foi dito de forma expressa. Vejam que para o direito civil é muito complicado falar em consentimento tácito. A linguagem popular fala muito em um ditado que quem cala, consente. Ah, calou é porque consentiu. Isso fica lá no ditado popular. Aqui, para quem estuda direito civil, a regra geral é o oposto disso. Quem cala não está a consentir. Ah, professor, agora o senhor vai inventar ditado ou desfazer o ditado popular. Absolutamente, eu não vou inventar ditado e não vou desfazer o ditado popular. O ditado popular continua sendo quem cala consente e fica lá na popularidade. Fica lá no popular mesmo. Para quem quer definir situações do dia a dia como quem cala consente. Aqui, para fins jurídicos de direito civil, calar significa não manifestar consentimento. Rapidamente, para que vocês puxem o exemplo e compreendam, eu falo do casamento na frente do juiz de paz. Quando o juiz de paz pergunta ao noivo e à noiva, aceita como sua legítima esposa, aceita como seu legítimo esposo, o juiz de paz está a esperar o quê? Um sim, um não para não realizar o casamento, mas geralmente um sim. Quando as partes já fizeram todos os proclamas, encomendaram o casamento, encomendaram a solenidade lá no Registro Civil das Pessoas Naturais, quando chegaram nesse ponto é porque vão lá no juiz de paz para dizer o sim. Então, o juiz de paz, ele está lá a esperar uma manifestação de vontade expressa. A palavra sim sendo manifestada pelos dois noivos. Se vocês imaginarem alguém na frente do juiz de paz e que esse alguém questionado aceita como sua legítima esposa a fulana e essa pessoa ficar em silêncio, o juiz de paz não celebra o casamento.
Não faz o casamento quando o noivo ou a noiva ficarem em silêncio, porque o silêncio não é concordância. O silêncio não é dado como consentimento em direito civil, regra geral. Há algumas hipóteses quando a lei é expressa nesse sentido, em que o silêncio pode ser reconhecido como recusa, ou o silêncio pode ser reconhecido como aceitação. A lei precisa dizer, como diz no contrato de doação, que o doador faz a doação expressamente, manifesta a vontade por escrito. Só bens móveis de pequeno valor pode ser verbal, mas faz a manifestação verbal, ainda que de pequeno valor o bem móvel. A lei exige manifestação expressa do doador. Mas quando vai à abordagem jurídica destinada ao donatário que recebe o bem doado, ela se contenta com o silêncio, reconhecendo que ao receber o bem doado e ficar em silêncio, isso representa a aceitação tácita. Senhoras e senhores, a regra em direito civil é que quem cala não está consentindo nada. E não poderia ser diferente. Nós temos que seguir certas formalidades para negociar. Quem fica em silêncio não está consentindo com nada e nem com alguma coisa. Ficar em silêncio é um nada juridicamente em direito civil, salvo se a lei, a própria lei, o próprio Código Civil disser expressamente, olha, nesse caso da doação, o donatário tem que aceitar o bem, e interpreta-se que o silêncio é a aceitação. Então, veja o que o legislador pensa. Quem doa, manifesta-se expressamente. Eu quero doar de forma verbal, o bem é móvel e de pequeno valor. Eu quero doar o carro por contrato particular. Está lá no Código Civil previsto que o contrato de doação pode ser por instrumento particular. Ou eu quero doar um imóvel, o apartamento na praia, e então eu preciso da escritura pública na frente do tabelião de notas. Mas o doador se manifesta a vontade livre de forma expressa. Já o donatário, o legislador entende que não há essa necessidade de manifestação de vontade expressa, ao dizer que o donatário que fica com o bem doado, em silêncio, nós estamos a interpretar que ele aceitou o bem doado. Porque ao pensar diferente e não querer a doação, ele precisaria ter que se expressar, dizendo, não quero o bem, estou devolvendo o bem. Ao ficar com o bem na sua posse e em silêncio, o código corretamente interpreta que houve aceitação. Então, regra geral, quem cala não está consentindo nada, quem cala não está manifestando essa vontade livre que nós precisamos nos negócios jurídicos. Só por exceção, em casos expressos na lei, nós vamos admitir o silêncio com algum valor jurídico. Vamos admitir o silêncio com alguma forma de aceitação. Senão, quem cala não está a consentir, não está a manifestar vontade livre, não está a dizer absolutamente nada em termos de direito civil. Tá bem? Não esqueçam disso. Há sim a possibilidade de distinguirmos manifestação de vontade expressa, manifestação de vontade tácita.
regra geral, imensa maioria das situações em direito civil, manifestação de vontade expressa. Escreve no contrato, as partes assinam o contrato. Ali está a manifestação de vontade, sim. Nós poderemos discutir depois se aquela manifestação de vontade pela assinatura do contrato, se ela é livre ou se ela não é livre, não foi livre. E é comum a discussão nos tribunais a respeito dos contratos de adesão, chamados contratos de adesão, porque, exemplo da rede bancária, porque o comerciante, ele coloca na mão do consumidor um contrato com as cláusulas prontas, e o consumidor ou assina aquele contrato ou não assina. Ele está a retirar a margem negocial. E aí os tribunais estão se pronunciando muito a respeito disso, porque os contratos de adesão, eles podem sim representar uma mácula, representar uma falha nessa manifestação de vontade livre, porque não é dado ao consumidor outra forma de atuação. O prestador do serviço ou o fornecedor simplesmente coloca na mão do consumidor um contrato com letras prontas, com escrita feita previamente por ele. E não há margem para o consumidor regulamentar nada. Então, nesses contratos de adesão, há uma boa faixa, há uma boa margem para discutir se a vontade manifestada é livre ou se a vontade manifestada não é tão livre assim. Mas vejam que, na essência, em direito civil, as manifestações de vontade, além de livres, elas devem se dar de forma expressa. Não tem muita repercussão jurídica o ficar em silêncio, certo? Não tem repercussão jurídica o ficar em silêncio. Estou ouvindo bater aqui lá na universidade, vou terminar o artigo 110 e fecho a nossa aula. O artigo 110, pessoal, ele vai falar o seguinte: a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Professor, como é que eu guardo o artigo 110 em um mapa mental? Escrevam um grande círculo e escrevam no meio dele: reserva mental. Onde tem vontade livremente manifestada, não está a reserva mental. Onde está a reserva mental, não há vontade manifestada expressamente. É isso que significa. O mapa mental do artigo 110 é um círculo com uma grande palavra reserva mental escrita no meio. Reserva mental é aquilo que nós pensamos, mas não falamos expressamente. Não tem nenhum valor jurídico o pensamento da parte negociante, se ela não expressar, se ela não disser, se ela de qualquer forma não fazer chegar a outra parte ou as partes interessadas. Vou terminar o artigo 110 dizendo sobre uma questão que caiu na OAB. Prova objetiva de marcar o enunciado mais 4 alternativas para a marcação. Prestem atenção, porque vale a pena estudar o artigo 110 a partir dessa questão que caiu na OAB. A prova da OAB conta a história de um cidadão que perdeu o seu cachorrinho e foi até a rádio local e anunciou publicamente que dava uma recompensa de R$500 a quem achasse o cachorrinho e o devolvesse ao seu dono. Essa manifestação de vontade, publicamente, de forma expressa, como exige a regra geral do Código Civil,
a manifestação de vontade precisa ser expressa sim, e então o proponente, o promitente, aquele que prometeu a recompensa, volta para casa e ao chegar em casa e entrar no seu pátio, vê o vizinho e por cima do muro conversa com o vizinho. Olha, vizinho, eu fui à rádio e propus quem achasse o meu cachorrinho, eu pagaria a recompensa de 500 reais. Mas pensando bem, eu não quero pagar recompensa nenhuma. É muito dinheiro que eu prometi, agora a crise da economia, eu não tenho esse dinheiro e eu não vou pagar recompensa para quem achar o meu cachorrinho e me devolver. Ponto central, depois do ponto e vírgula do artigo 110, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Bom, feita a narrativa de que alguém perdeu o cachorrinho, foi à rádio, prometeu 500 reais, voltou para casa, falou com o vizinho e disse que não queria pagar a recompensa, o candidato começa a pensar, pô, será que tem direito à recompensa ou será que não tem direito à recompensa? E qual foi a resposta dada pela OAB? Que de todos os cidadãos que ouviram a promessa de recompensa na rádio, o promitente revogou ou disse da sua não intenção de pagar apenas para o vizinho. Então, ficou na reserva mental do proponente a intenção de não pagar a todos os cidadãos da cidade. Ficou sem nenhum valor jurídico a intenção de o proponente não pagar a recompensa para qualquer cidadão da cidade que achasse aquele cachorrinho. Mas, para o vizinho, não há mais reserva mental. Assim, manifestação expressa por cima do muro, é claro, mas assim, manifestação expressa no sentido de que não há pagamento de recompensa, de que foi revogada a intenção de pagar recompensa. E aí a questão se fechava para dizer o seguinte: foi exatamente o vizinho que ouviu a revogação da proposta de recompensa, foi exatamente o vizinho que achou o cachorrinho e devolveu o cachorrinho. A OAB queria saber se o vizinho tinha direito à recompensa ou não. E os estudantes que fizeram aquele exame da OAB foram correndo tentar achar a base legal para aquela questão, e a base legal de resposta era o artigo 110. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Ele reserva mentalmente um não querer pagar a recompensa, mas fica válida a promessa de recompensa feita publicamente na rádio. Obriga sim ele a promessa feita na rádio, obriga sim ele a pagar a recompensa a qualquer cidadão que eventualmente achasse o cachorrinho, menos o vizinho. Porque o vizinho está enquadrado no após a vírgula do 110 aqui, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. E o vizinho que achou o cachorro e devolveu tinha conhecimento de que ele não queria pagar recompensa. Então, a resposta final dada pela OAB como correta, que foi confirmada, não houve anulação da questão, não, absolutamente não. A resposta final foi que o vizinho que devolveu o cachorrinho tinha ciência da revogação da manifestação de vontade de ofertar a recompensa e que ele não tinha o direito à recompensa nenhuma. Não tinha o direito à recompensa nenhuma. Então, fechem o artigo 110 em um mapa mental com um círculo e dentro escrevam reserva mental, pensando que reserva mental é aquele pensamento que a gente não expressa. E o pensamento não expressado, ele não tem
valor jurídico nenhum, a menos que o destinatário saiba dessa intenção. Com isso, pessoal, o professor vai finalizando a nossa aula de hoje. Estamos taco a taco com a aula do diurno e durante o final da semana e o restante da semana eu vou respondendo aos e-mails de vocês. Já recebi vários e-mails, vou respondendo aos e-mails de vocês, dando a cada dupla um determinado fato da vida que vai ser abordado por vocês em parecer e depois vai ser objeto de debate jurídico em aula futura lá em novembro.